E ainda sobre podcasts, Mário, quando a gente fala sobre redes sociais, principalmente, internet, né? Todas as nossas decisões, elas envolvem riscos e... Sei bem. Internet hoje envolve riscos, principalmente quando a gente diz respeito a estar aberto a um ambiente onde as pessoas conseguem se camuflar e serem desrespeitosas a níveis absurdos, né? Queria que se você pudesse compartilhar, se você já passou por algum momento onde lidou com algum momento muito desconfortável, né, por conta do podcast, já passou por algumas... E aí eu não tô falando de crítica, né, eu tô falando de maldade, eu tô falando de momentos difíceis, e como é que você lidou com isso? Já passou por algum episódio nesse sentido? Acho que assim, de ressentido, não. A gente já teve episódios mais calorosos, onde rolaram discussões, debates. Mas aí, como o nome já diz, você comentou, né? É pela crítica, mas aí ficou bem acalorado. Tá. Né? E às vezes não é nem com o convidado, são entre os hosts. Ah, tá. E isso é legal, às vezes, porque ter opiniões diversas faz parte do negócio. Quem assiste fala, essa galera não se gosta, vocês estão brigando. Mas, e é algo que a gente tem que pensar. Tá. Mas pensando em audiência, em público, às vezes brigar é bom, porque a internet gosta um pouquinho disso, né? Uma rinha de podcaster, de convidado e tudo mais. O que já aconteceu, falando de riscos, que eu acho que é até algo não tão agradável, às vezes a gente traz um convidado, uma convidada. E é uma conversa, é livre a expressão. Isso já aconteceu com a gente. Convidada, vou dar um exemplo, a convidada veio e ela citou uma outra parte, que não estava no programa e tudo mais. Citou uma outra parte. E imputou nessa parte algumas coisas, né? Algumas ações ali que aconteceram com ela nessa outra parte. Passa um tempo, a gente recebe uma notificação extrajudicial. Olha, pessoa foi no seu programa, falou isso, e saíram cortes, natural, né? A gente faz cortes, a pessoa fala, saem cortes. Falou isso, isto não é verdade e a gente quer direito de resposta. E aí, né? Não é bem assim que sou o tambor, né? Porque não fomos nós, o programa não fez um episódio para falar mal daquilo. Simplesmente foi livre e de espontânea vontade do convidado de falar aquilo dentro do contexto do que ele estava falando. A gente não perguntou, você não tem nenhum controle objetivamente. Da situação, exatamente, eu não tenho o controle da situação. E eu não sou responsável pelo que o convidado fala. E, aliás, isso aí já tem instâncias no Supremo Tribunal aqui no Brasil que já olharam isso e não tem como você controlar. E aí é o caso de que se alguém falou, vamos falar que houve má fé do convidado, imputando crime ou alguma coisa assim nesse sentido, ou uma injúria, alguma coisa ruim para outra parte, essa pessoa pode ir, né, ter que responder isso judicialmente, mas não o programa. Isso é muito ruim, é incômodo, porque a gente não quer tratar mal ninguém ou destratar um convidado. A gente não convida ninguém para ser sabatinado de forma ruim, cascas de banana. Não é assim que a gente faz a leitura do Critiquei. A gente joga problemas reais e a gente quer ver a opinião do convidado. Então, foi um golpe muito ruim receber esse tipo de notificação extrajudicial. Primeiro que... e aí, nesse caso, a gente recebeu um que eu achei tão engraçado, porque quando depois a gente foi ver o caso, eu, particularmente, e lá a gente combina entre os hosts, você se interessou por um assunto, então você pode trazer a pessoa para falar. E eu me interessei em saber um pouco mais e tudo mais. Se a pessoa tivesse me ligado, falando, olha, aconteceu isso no programa, fomos citados, tudo mais, bem negocial. Eu ia receber a pessoa, ia achar um jeito, talvez não trouxesse tanta audiência, mas ia achar um jeito de rolar essa conversa. E ela poder dar a versão que ela quisesse da situação. Só que como a gente foi judicializado, eu tive que colocar os advogados no meio. E advogado com advogado não está necessariamente defendendo aquilo que eu falei em negociação. O meu interesse e o da outra parte. A da outra parte talvez fosse aparecer ou esclarecer. Da minha parte, eu só quero conduzir o meu podcast. Eu tenho uma sequência, a gente tem uma pauta, uma agenda com convidados. Se cada um que vai fala mal de outro e eu tenho que dar direito de resposta porque o outro falou mal do outro, eu vou virar o Léo Dias.
Eu gravo, então grava pra mim ali e tudo mais, tudo, e eu vou ficar só colocando aquilo e não faz o menor sentido. Então, assim, esse é o tipo de incômodo que acontece, que pode acontecer também num podcast, mas para isso existe. Eu já vi em outros podcasts, seria gravados. Aí o apresentador falando coisas impróprias, a gente viu isso ali dentro do Flow, ali, coisas que não deveriam ter sido ditas, ou da forma que se expressaram. E isso é uma coisa que a gente na comunicação, e eu tento tomar o maior cuidado, que é como se expressar. Aquilo que eu quero dizer, qual é a minha intenção? E se eu preciso dizer, eu errei muito no passado. Episódios ali que eu devo ter falado uma besteira ou outra, né? Dava risada e tudo mais. Mas hoje, já com mais experiência, a gente vai refinando isso. E isso acho que é bom para todo mundo, inclusive no ambiente corporativo e tudo mais, pensar um pouco mais, puxa, como que eu comunico o que eu quero dizer da melhor forma? A gente pode ser muito mal interpretado. Muito, e isso é uma casca de banana em todos os lugares. Não ser reconhecido, não ser escutado pelo que você está querendo dizer, mas pelo que os outros entenderam. E a responsabilidade, não, mas cada um entende, eu falei isso, é a pessoa que entenda que for. Não, responsabilidade de ser claro é tua. Não quer ser confundido, é isso. Quer estar lá no palanque, aí você faz um determinado gesto, o pessoal fala, mas esse gesto aí não é do outro cara lá? Em 1945, não aconteceu isso nos Estados Unidos ali recentemente? Mas não, mas ele não é. Eu falo, mas se você não quer deixar dúvidas, não faça. Mas o cara falou isso aqui, mas isso é meio estranho, né? Não pareceu meio jocoso? Não quer ser jocoso, esclareça. Não deixa aí. Na dúvida, entre sim é não e eu. Né? Exatamente. Ou nem entre num assunto que você não tem domínio. Exato. Às vezes as pessoas querem parecer inteligentes em assuntos que não têm domínio. Eu falo, pô, esse assunto eu não sei. Não entra. Não tem problema dizer, não sei. Ou tenho que pensar. Nunca refletir sobre isso. Exatamente. E hoje vocês são um canal grande, né? Vocês lidam com bastante hater, com bastante comentários inapropriados, esse tipo de coisa no canal de vocês? Varia muito. Já tivemos haters, lovers, temos aí as abelhinhas que a gente fala, que é a galera que acompanha os zangões, as abelhinhas, né? Tipo, que acompanha o canal com mais tempo. Sim, acho que muito depende do convidado. Faz sentido. E depende do ponto de vista. Às vezes é um ponto de vista político antagônico ao que eu penso, ou o que o outro host pensa. É isso, e não necessariamente eu e os outros hosts pensamos iguais. Então, independentemente de como a gente manifesta o nosso ponto de vista com um convidado, alguém vai sofrer um hate. Entendi. Então, se incomoda com isso, assim? No início... Alguém que tivesse, tipo, você deita a cabeça no travesseiro e pensa nisso à noite? Putz, li um comentário que me deixou chateado, me deixou mal, ou... Não, na internet as pessoas se transformam. Aliás, tem um episódio legal que a gente fez com o Ponderi, já foi umas 3 vezes no Critiquei, mas deve ser o último que ele foi. Normalmente as pessoas se transformam na internet. A pessoa por trás do computador, aí ele parece que ganha superpoderes e pode falar o que quiser. A máscara da internet. Tem uma casca, é uma máscara justamente que a pessoa não falaria na sua cara. Então depois você passa a entender isso, não é um problema. No fundo, para efeito de engajamento no canal, tá lá o comentário, é feito e ajudou. Né? As palavras ali estão lá, é como se fosse um like, é mais um comentário que está ajudando a impulsionar seu canal. Mas depende. Eu acho que quando a intenção é legal, eu gosto. Puxa, sei lá, o áudio nesse episódio não estava tão bom. Olha, melhorem tal crítica, coisa. Né? Ou tragam novamente esse convidado. Esse convidado foi muito ruim, não gosto disso. Ou aí quando é no ad hominem, quando é com a gente, eu do tipo assim, pô, não sei o quê. Ou como fulano estava vestida. Ou não sei o quê. Isso eu não gosto. Entendi. Aí eu acho ruim. Mas assim, a gente recebe tanto comentário que eu também nem consigo ler todos. Eu leio um ou outro, vejo como é que foi, mais ou menos, a opinião geral, porque também não paro para ficar só lendo comentários. Né? Boa. E se tiver alguém aí de casa que tá pensando em criar um podcast do zero, né? Eu sei que você passou aí agora por um momento... Não sei se é correto dizer reformulação, né? Sim, mas agora vocês estão repaginando, um retrofit, né? Exato. Assim. Com a experiência que vocês têm, se você a pergunta, na verdade, se você pudesse começar do zero, mas dado que vocês estão nesse momento, se você pudesse fazer algo diferente ou começar diferente, o que você faria ou que está fazendo do Mário que quando começou o podcast fez, você daria de dicas ou sugestões para a estruturação de um podcast novo nesse momento, ou nesse mercado? A gente está vivendo momentos de... O podcast
apesar de ser um mercado novo, a gente está vivendo um momento de mundo atual, onde as coisas mudam muito rápido, variam muito rápido, inovações vêm e vão o tempo todo, né? Então, como que você tem visto as novas tendências, o que você tem feito e que dicas você daria, assim, para quem está começando agora, ou o que você tem usado? Legal. Primeira dica para a galera que quer fazer um podcast ou quer produzir seu conteúdo digital primeiríssimo. Começar no digital, ter presença digital hoje é muito melhor do que amanhã. Esse é o primeiro. Mas como começar? Aí é a segunda dica. Se você não sabe fazer, pergunte para quem sabe. E isso pode ser desde alguém que tem um podcast já construído, a gente sempre é muito receptivo, né? A gente até produz para muita gente, assim que a gente produziu. As empresas vinham, a gente não sabe fazer podcast. Os talentos tinham uma bagagem muito grande nas empresas, falaram, não sei, vocês conseguem ajudar a gente a produzir o podcast? E nem é a nossa linha de negócio, a gente fala assim, não queremos alugar sala, não é a nossa linha. A gente faz porque a gente vê ali coisas legais e transformadoras que pode ajudar. Tanto é que a gente faz até o limite de ocupação de tempo, salas nos nossos estúdios, tá? Mas assim, pergunta para quem sabe, ou para quem já cria conteúdo na internet, mesmo aqueles conteúdos de põe o celular e põe a cara, já tem um determinado conhecimento. Terceira dica é faça benchmark. O que é o benchmark? Dá uma olhada. Como são os podcasts, aqueles que você se identifica mais. Dá uma olhada não só no Brasil, no mundo. Precisa ser só podcast? Não existem outros formatos? O que estão fazendo aí que é interessante, que talvez não chegue ao público brasileiro? Ou o próprio formato de podcast mais consagrado, que no caso foi o Flow que trouxe para o Brasil, foi o Joe Rogan que começou nos Estados Unidos. Sim. Né? Com esse estilo de microfones, trazendo convidados em mesas assim, porque isso aqui poderia ser uma conversa na poltrona, a gente podia estar pendurado numa corda, né? Todo mundo num balanço ou numa rede, podia ser de um outro formato. Sim. E o último, qual que é o seu toque e aquilo que você vai falar que talvez as pessoas não vão encontrar em outros lugares, que é o que vai fazer as pessoas encontrarem um refúgio naquilo. Quando eu olho o Critique, por exemplo, quando a gente construiu, a gente sabia que as conversas iam ser profundas, com um conhecimento que, de fato, não é para toda a população, um pouco mais denso. E, às vezes, a gente não para explicar todos os termos e tudo, porque a gente acreditava em duas coisas. Primeiro, que se a gente tivesse que ficar interrompendo o convidado, por exemplo, a explicar alguns termos, ou coisa, sei lá, o que é ROI, ROI, o ROI, né? O que é, sei lá, Growth Rack, por exemplo, né? Aí, como isso daí travaria muito a conversa, tendo que explicar os termos. E aí isso também poderia ser resolvido pela própria comunidade. Não custa nada às pessoas, e eu sei que as pessoas às vezes têm um pouco de vergonha, mas não esqueça que você está na internet, deixa lá um comentário. Eu não entendi o que é isso. É batata, é quase 100% dos episódios do Critique, você vai ver um comentário quando alguém cita um livro. Qual o livro que ele citou? O convidado, ou o Mário, ou o André, os outros meninos que apresentam o programa. Ou, nossa, eles falaram disso, mas eu não entendi. Aí alguém vai lá e explica, nossa, mas aquilo me dá um... Como eu gosto quando o pessoal participa, assim, porque um tá ajudando o outro. Significa que o conteúdo foi bom. Então, assim, pensa também em qual vai ser aquela coisa única que você pode criar no seu conteúdo, que só você pode falar, ou você tem que ninguém fala, ou que você tem uma habilidade para trazer que ninguém mais tentou. Que você fala assim, caramba, isso daqui é legal, isso vai trazer vai mostrar para as pessoas nesse conteúdo. E não tenha vergonha de se expor e tudo mais, porque críticas vão aparecer, normalmente quem critica não está fazendo. É verdade. Não está fazendo melhor. Eu até convido, às vezes, o pessoal critica, faz umas críticas e fala, puxa, é verdade, é uma crítica, mas, poxa, eu acho que eu vou te dar a liberdade de abrir um outro podcast, convidar esses convidados, às vezes, falam assim, nossa, mas fizeram perguntas muito ruins. Pode acontecer. Eu não duvido que às vezes a gente faça perguntas muito ruins. Será que todas foram muito ruins? Eu acho que não. Tanto é que o convidado às vezes voltou, é a terceira, a quarta vez que ele está lá, né? E ele adora participar, então não deve ser tão ruim assim. Aí ele fala, então eu convido a abrir um podcast ou um canal que você entreviste as mesmas pessoas e faça suas perguntas. Ou antecipadamente manda pra gente as suas excelentes perguntas que a gente não fez, pra gente poder fazê-las. Não é um problema. Então assim, isso não se preocupe tanto com isso, não seja machista, mas pensa nesse, digamos, esse toque mágico, as notas finais ali que vão deixar a sua comida
mais gostosa para o pessoal consumir. Pense também com a Legal. cabeça do público. Uhum. Qual é a facilidade? Vou dar um exemplo. A gente teve um programa dentro do Grupo Flow que eu gostava bastante, principalmente era a Glória Vanik, que apresentava, uma jornalista, né, de carreira. Ela é fantástica, ela é excelente, muito inteligente, muito habilidosa, uma comunicadora nata. E ela teve uma sacada legal, ela quis fazer um programa para falar de viagens. Tá. Trazia pessoas para falar das suas viagens, o que aprenderam, o que encontraram e tudo mais. Como ideia, eu acho maravilhosa. Como execução, eu acho que faltou esse toquinho a mais, porque, no geral, quando alguém está falando de uma viagem, e na internet, é muito mais legal ilustrá-la. Então, imagina um podcast falando, não, e eu fui pro Peru, e eu subi o Machu Picchu, aí a pessoa, mas peraí, eu vou parar aqui, vou entrar no Google, põe na tela, ali é o Machu Picchu, não precisa nem ser, se eu tenho fotos da viagem, põe na tela, ó, isso aqui, ó, foi ali, aí aqui aconteceu uma coisa engraçada, e conta uma história, isso conecta um pouco melhor. Eu dei esse pequeno exemplo, mas pensa também, o que você pode, são os blocos, são as coisas, se esse bloco não está testando, muda, não fiquem presos também não é assim, testa, fiz um programa, botei no ar, ai, não deu certo, insiste um tempo, vai vendo feedbacks e tudo mais. E a última dica, e não esqueçam, isso é muito importante, você vai criar seu conteúdo, seu podcast, seja lá qual for na internet, você vai gerar uma expectativa, nossa, eu conheço tanta gente, isso aqui vai ser legal, porque algumas pessoas vão ver. Não, os seus amigos não vão assistir, os seus parentes não vão assistir, você vai conseguir construir outra comunidade. Por quê? Aí você parece ser meio extremo, os amigos não assistem e tudo mais gera uma frustração, né? Não se frustrem, é porque tem a ver com interesses de consumo. Tem gente que não vai trocar o seu futebol para poder assistir um podcast. Tem gente que não vai trocar o seu beach tênis, sei lá, para poder parar naquele horário e assistir sua live. Então não se preocupa, a sua comunidade ao longo do tempo vai ser construída. É verdade, gente. Já aconteceu comigo e eu nem comecei direito, tá? Muito bom, Mário. Obrigada.